Capítulo 742 – Escuridão envolvendo a Terra. Embora Fei os tenha convidado a vir se sentar no pavilhão, as 9 águias de sangue frio não se atreviam a ser tão casuais em frente ao santo marcial imperial e seu ídolo. Todos concordaram depois de ouvir as palavras de Fei, mas não se sentaram depois que entraram. Em vez disso, todos ficaram atrás de Modric com respeito. Fei não os forçou. Desde o início do escritório de cartas, Modric e Zolask estavam no comando de tudo, e Fei não colocou as mãos na gestão da organização. Ficou claro que Modric tinha suas próprias maneiras de gerenciar pessoas. As 9 águias de sangue frio eram famosos no mundo subterrâneo, e seus pontos fortes eram muito mais poderosos que os de Modric, mas eram muito respeitosos com Modric. Portanto, Fei não queria fazer nada para quebrar acidentalmente o prestígio de Modric. Olhando para esse jovem loiro na frente dele, Fei sentiu que ainda podia sentir vagamente dentro dele o jovem magro que arriscou sua vida para roubar um pedaço de pão para seu amigo faminto na mina de Blackstone. Este jovem que saiu da mina acompanhou Chambord e cresceu com ela, e testemunhou como Chambord passou de um pequeno reino afiliado no nível 6 para uma força suprema no Império, bem como a lendária e chocante surpresa do rei. Fei estava de ótimo humor. Os dois conversaram por um tempo, e Modric contou muitas histórias sobre ele e Zolask administrando o escritório de cartas, e também deu a Fei um relatório detalhado sobre o tamanho, a cobertura e as redes de inteligência do escritório de cartas. No momento, o escritório de cartas havia crescido fora dos territórios de Zenith. Sob o poderoso apoio de Chambord, tanto em termos de finanças quanto de suprimento de mestres, havia trabalhadores da inteligência em todos os grandes impérios a 500 mil quilômetros de Zenith. De fato, alguns dos funcionários da inteligência estavam executando missões nos impérios fora desta zona. Nesse ano, o escritório de cartas havia recrutado muitas pessoas, e algumas delas eram elites da classe Lua. Além disso, havia crescido alguns talentos. Por exemplo, as 2 elites da classe Lua que tinham 60 anos nas 9 águias de sangue frio avançaram recentemente depois de completarem uma grande missão e foram recompensadas com as ervas divinas que Fei obteve da região central do Palácio Mítico. O que vale a pena mencionar é que o escritório de cartas não estava apenas trabalhando na construção das redes de inteligência. Também ajudou Chambord a estabelecer muitas rotas de comércio ocultas. Mesmo que essas rotas ainda não fossem tão grandes, as gemas mágicas de nível perfeito que Fei criou a partir do cubo Oradric não precisavam ser comercializadas usando a Igreja Sagrada ou o grupo mercante Soros. O escritório de cartas foi capaz de executar esta tarefa, e toda a riqueza foi devolvida ao reino de Chambord. Ao mesmo tempo, todos os tipos de dispositivos avançados de mensagens e pequenas matrizes de teletransporte foram criados pelo laboratório dos cientistas loucos e foram colocados em uso. Portanto, o escritório de cartas era tecnologicamente mais avançado que seus concorrentes e possuía as redes mais rápidas, precisas e confiáveis. Sem exagero, 60% da força de Chambord estava dentro do escritório de cartas. De fato, mesmo Fei não sabia exatamente o quão aterrorizante o escritório de cartas seria se exercesse toda a sua força, mas ele tinha certeza de que não seria difícil derrubar um império de nível 1 como Zenith. Claro, era necessário o imperador e assim estar perto da morte, exatamente como ele estava atuando agora. Atualmente, o escritório de cartas estava claramente dividido em 2 divisões. Modric, cujo apelido era Jovem Homem, estava encarregado de tudo o que acontecia dentro do Império Zenith, e Zolask, cujo apelido era Velho Homem, estava encarregado de tudo fora do Império. Foi por isso que o velho Zolask não pôde vir aqui encontrar-se com Fei na Montanha Santo Marcial hoje. Ele estava a centenas de milhares de quilômetros de distância. Esses são os importantes relatórios da inteligência que o tio Zolask enviou de volta usando as pequenas estações de teletransporte. Por favor, dê uma olhada. Modric pegou algumas pilhas grossas de papel do anel de armazenamento e as colocou em cima da mesa em ordem.
Efeia sentiu e começou a ler da primeira pilha. Gradualmente, a expressão de Fei ficou séria. O Império Zenith ficava ao norte do continente, então as notícias que recebia sobre o continente estavam desatualizadas. Muitas pessoas não sabiam que a Era do Caos já havia chegado cerca de meio ano atrás. As profecias dos sábios no passado estavam sendo realizadas. Fazia milhares de anos desde a Era Mítica, e os humanos ignorantes libertariam os demônios que foram selados. A escuridão envolveria o continente Azeroth, e os humanos cairiam no caos e na desordem. As guerras aterrorizantes e sangrentas estavam prestes a ocorrer, e os perigosos inimigos que uma vez desapareceram voltariam a aparecer no continente. Ao mesmo tempo, os deuses reapareceriam e demônios chegariam. A guerra entre deuses e demônios ia recomeçar e determinaria o destino do continente. Ninguém sabia se isso representava destruição ou renascimento. Esses relatórios da inteligência registravam claramente as informações que Zolask gastou muito tempo e esforço coletando e eram sobre as atividades dos impérios gigantes distantes do território de Zenith, capazes de ditar o destino do continente. Há meio ano, guerras em grande escala de repente eclodiram neste continente relativamente pacífico. Região leste, região oeste, região norte e região sul do continente caíram no caos ao mesmo tempo. Região leste do continente. Os 4 impérios gigantes da região, Manchester United, Arsenal, Liverpool e Chelsea, encerraram o Tratado de Paz, que durou mais de 100 anos, e declararam guerra um ao outro. Além disso, mais de 20 impérios menores de cada lado foram atraídos para a bagunça. Toda a região oriental foi transformada em um inferno. O sangue formou muitos rios, e muitas pessoas foram mortas. Região oeste do continente. Os 2 maiores impérios da região, o Império Madrid, nível 9, e o Império Barcelona, nível 9, também travaram guerra após mais de 100 anos de paz, destruindo a dinâmica do poder na região. Então, os impérios de nível inferior, como Valência, Sevilha e Império Málaga, tomaram partido e começaram a lutar também. A região oeste não era melhor que a região leste. Não havia caminho de volta para os 2 impérios de nível 9. Cidades foram destruídas, pessoas foram massacradas e cadáveres estavam por toda parte. Região sul do continente. Essa região não estava muito melhor. O único império de nível 9, o Bayern, na região foi desafiado pelos impérios de nível inferior, como Ormond, Leverkusen, Bremen e Stuttgart. A aliança dos impérios de nível 8 e 7 desafiou o império dominante Bayern, tentando derrubá-lo e pôr fim ao seu controle da região. Entre os impérios da aliança, o Império Ormond chegou até a região norte, aliando-se ao Império Leon. Isso foi para mostrar que as guerras estavam prestes a cobrir todo o continente. Região norte do continente. Em comparação, a região norte em que o Império Zenith se encontrava era relativamente mais pacífica, mas as guerras continuavam. A força mais dominante na área, o Império Leon, mudou repentinamente. Talvez seu imperador branco enlouquecesse, ou outras forças o instigassem, o Império Leon de repente quis unir a região norte. As tropas unidas dos 10 impérios que atacavam o Zenith foram apenas o começo do caos. Em todo o continente, apenas a região central onde ficava a sede da Santa Igreja ainda estava em paz na superfície. Embora a Santa Igreja tivesse o plano de unir o continente e criar um imenso império onde a religião e o imperialismo se tornassem um, estava longe de ser realizada. Como a sede da Santa Igreja ficava na montanha Vaulu, localizada na ilha da Sicília, no meio do mar Mediterrâneo, ela atuava como um impedimento para os impérios gigantes ao seu redor, forçando os ambiciosos imperadores a conter suas ambições. Mesmo assim, os 2 impérios de nível 9 da região central, o Inter Milan e o AC Milan, já estavam preparando tudo, e o Império Juventus, que era membro da Aliança Sagrada, começou sua agressiva ascensão depois da queda por mais de 100 anos. Embora as guerras não tivessem sendo travadas na região central, a atmosfera era intensa e as forças estavam entrelaçadas e complicadas. Não era muito melhor assim. Leste, sul, oeste, norte, central.
A escuridão envolvia todas as 5 regiões do continente. Todo o continente estava cheio de morte, sangue, ossos e matança. Ouviu-se que até os magos de mortos-vivos que desapareceram e as pessoas influentes com intenções maliciosas estavam ativos no continente, tentando perseguir seus próprios interesses, infligindo guerras. Como se a caixa de Pandora fosse aberta, muitos desastres estavam acontecendo no continente que era relativamente pacífico há milhares de anos. A escuridão começou a envolver a Terra,